Oiê! Sejam todos muito bem-vindos, diferentões, mais um episódio do Leocast, do Papo de Aprovado. E hoje é dureza, né? Porque toda vez que vocês começam a assistir um episódio, eu falo que é um episódio que recebe uma pessoa especial. Aí eu não sei que palavra que eu vou usar deste vocabulário de língua portuguesa para descrever a importância de receber essa pessoa que tá aqui na minha frente. Eu comemoro muito as aprovações dos diferentões. Comemoro muito. Eu já contei aqui que fico muito feliz com as aprovações, mas o dia que eu fico mais feliz é quando vocês me mandam mensagem falando que fez a prova e tá com sentimento de dever cumprido. Porque isso pra mim é mais significativo no processo até do que a aprovação. Mas a sua, Esther, a sua eu chorei. Eu pode começar a chorar, então. A sua eu chorei. A Bia não me deixa mentir porque tava chorando antes de mim. Porque foi ela que me contou. Ai, que linda. Então chorou Bia, chorei eu. Porque foi uma jornada tão dura. Foi. Né, Esther? Eu sei que hoje é feliz, eu te vi ali chegando. Eu falei, gente, cadê a skin de vestibulando? Não tem mais! Joguei fora. Tá lá no lixo. Mas eu não queria não falar isso no começo desse episódio, dessa gravação, que é o quanto eu tenho orgulho da sua jornada, da sua dedicação, da sua força. Poucas vezes eu vi pessoas tão decididas e mesmo diante de todas as situações e contextos que eu acho que qualquer outra pessoa olharia pro cenário e falaria assim, não é pra ser. Acho que não é pra mim. E você tava lá. Então, assim, sua aprovação me deixou muito feliz. E obrigada por ter vindo aqui hoje pra gente conversar. Já vamos começar contando pra eles o curso que você passou, a faculdade que você passou, porque vestibulando é disso, né? Se a gente não conta pra vocês aonde que passou, vocês ficam, pra que eu vou ouvir ela falar? Então, conta pra eles aí. Então, eu passei pra medicina na Federal de Jataí. E tô muito realizada, tô muito feliz. Finalmente, eu tô vivendo um sonho, né? Assim, agora, de verdade, eu posso pegar, posso tocar. E acredita que eu não tinha chorado? Você tinha falado que tinha chorado e tal. E eu parecia que eu não queria... Assim, algo dentro de mim falou assim, não, calma. E aí, eu vi meu nome na lista, mas aí parecia que a ficha não tinha caído. Era uma coisa, assim, muito abstrata na minha cabeça. Aí, quando chegou no dia da matrícula e o entrevistador falou, parabéns, bem-vinda. Gente, pareceu que alguém me desligou, assim. Eu caí na mesa e comecei a chorar. Jura? Sério, me deu O choro tava ali esperando, Tava. Né? O momento. Me deu um pico de adrenalina, assim, parecia até que eu desmaiei. As pessoas vieram me oferecer água e aquela coisa. Mas aí foi quando eu respirei e eu soltei. E aí eu de verdade, né? É de verdade, é real. Você precisou da hora da matrícula? Uhum. Caramba. Só assim. A galera já tá se arrebentando de chorar lá Todo atrás. Todo mundo chorando. Todos os familiares da mentora, maravilhosa da Bia. E eu aqui, assim, plena. Sem chorar. Mas aí, não tô matriculada ainda. Não tô matriculada ainda. Por que eu vou comemorar? É claro que eu comemorei. Mas eu não comemorei, assim... Não foi visceral, né? Não foi. Com tudo. Não foi. Parecia que eu ficava assim, não, será que tem alguma pegadinha? Deixa eu esperar, deixa eu esperar. E aí eu só consegui mesmo, assim, me sentir ali quando eu vi o meu número de matrícula, recebi o documento. Falei, não tem volta mais, né? Não tipo tem isso? mais volta. Eu falei, eu vou emoldurar isso daqui, porque, enfim, é uma conquista muito grande. E aí eu senti, assim, de corpo e alma. Aí eu chorei. Que lindo, que lindo, que lindo. Agora, essa vai ser uma conversa importante e é um misto de você contar a sua jornada linda e dura, e tudo junto e misturado, para chegar no curso dos sonhos, na faculdade dos sonhos. E uma jornada que envolveu você se descobrir ao longo da jornada e lidar não com um diagnóstico, mas com diagnósticos no plural. Sim. Né? Além de descobrir a neurodivergência, você foi descobrindo que não era uma coisa só. Que tinha um coquetel de possibilidades de diagnóstico em volta de você. Era um contexto bem amplo, né? Não era só uma coisinha. Não era um diagnóstico, eram alguns. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque eu sei que você fala disso de uma maneira muito, muito aberta e muito bonito. E a gente vive hoje um contexto de... por um lado,
de excesso de laudos e diagnósticos. Uhum. E, por outro, de um preconceito de quem acha que todo mundo que tem o laudo, na verdade, não tem nada. Então, é uma dicotomia tão complicada, né? Uhum. Tão Sim. complicada. Eu acho que ainda tem muita coisa pra gente avançar. Mas eu queria que a gente conversasse sobre isso. O TDA você descobriu quando? Nessa jornada de estudo para vestibular. Então, as pessoas não sabem, mas eu quase me formei, né? Uhum. Eu tive uma primeira quase graduação. E eu descobri nesse momento, Quase formando? quase formando. E que curso que era? É design de moda. Design de Federal. moda na Federal, Aqui verdade. de Goiânia. Aham, aqui, da UFG. Isso. Então, assim, primeiro eu fui diagnosticada com depressão. Depois veio o TAG, o transtorno de ansiedade generalizado. E aí, depois de todo aquele borogodó, no final do final, a psiquiatra falou, não, você tem o TDA, e aí foi isso. E como a minha hiperatividade ela é muito mental, ela não era muito vista. Ah, você não vai corresponder ali aos critérios mais padrão, assim, da hiperatividade, né? Porque a minha mãe tem TDAH, a minha irmã também tem, só que elas são muito parecidas. E a hiperatividade delas, assim, você olha e você fala, nossa, ela tá aí. Tá no corpo, né? Tá no corpo. É visível. É visível, não consegue ficar sentada e aquela coisa e tal. E eu sempre muito quieta, muito centrada, muito focada. Então, assim, em nenhum momento a minha mãe falou assim, não, a Esther também tem. Pelo contrário, ela falava assim, não, a Esther não tem nada, porque ela é muito diferente da gente. Entendi. Só que eu também tinha. Uhum. Só que ele se expressava de outra maneira, né? Uhum. E aí isso também foi um desafio para o diagnóstico. Foi entender que, apesar dele estar ali presente na minha família, em mim ele era diferente. Uhum. Então, a cabecinha acelerada. Então, por isso, achou-se, né, do transtorno de ansiedade. Mas era o próprio TDA, né? Entendi. E já no final dali, então você quase terminou o Sim, design de moda quase, quando eu fiz até o sexto período. Sexto período. Quando você decidiu que o negócio era medicina e que você ia voltar, porque a impressão que dá é essa, né? Uhum. Voltar pro banco ali do colégio, que no caso ali é o cursinho, pra estudar pra medicina. Como é que foi esse movimento? Então, na verdade, eu nunca desisti, né? Em 2018, quando eu passei para design de moda, eu tive que tomar uma decisão, né? Eu estava num momento financeiramente muito delicado na minha casa, vários problemas pessoais. Então, assim, a gente conversou e falou assim, não, Esther, você vai precisar escolher outra coisa, comecei a trabalhar, vida de adulto. Então, eu fui ter a minha vida de adulto, mas aí eu peguei o meu sonho e guardei. Uhum. Deixei ele ali no cantinho, falei, você está pausado. Mas eu não tinha Mas eu não desistido desisti. dele. Exatamente. Isso é lindo. E aí eu fui viver. Então, eu vivi a faculdade, trabalhei na área, tive diversas experiências, fui para congresso, fui para São Paulo, fiz milhares de coisas da faculdade, vivi tudo que eu tinha para viver. E aí, em um certo momento, ali na Federal, eu sempre passava perto dos laboratórios, né? E sempre ficava uma dorzinha, assim, no coração, no tipo, ai, minha aula de anatomia. Eu tô aqui cortando roupa, eu queria estar cortando gente. Então, assim, causava esse sentimento. E em determinado momento, aquilo se tornou extremamente angustiante. Eu não conseguia mais andar pelo campus. Cara, tudo era gatilho. Exatamente. Pra vida que você queria viver, que tava na sua cabeça, né? Exato, e que eu não pude. E todos os meus amigos tinham passado, e toda aquela coisa, então eu encontrava eles nos corredores e com a roupinha de madrasta, e eu, por que não é a minha? E é a música que a gente usa hoje com toda a força, porque eu lembro de vocês quando eu uso essa música, que é a ideia do podia ser eu, né? Sim. Nada é mais desesperador do que olhar pro lado e pensar, podia ser eu. Exatamente. Aí eu vi, assim, todo mundo vivendo, e eu assim, cara, e eu? E a minha vez? E a minha hora, né? E aí chegou um ponto que eu não consegui mais fazer as provas. E eu era uma aluna extremamente Dedicada, porque eu te conheço de outros carnavais. A minha média global era 9,3, se eu não me engano. Caramba. Então, tipo assim... Tudo feito com excelência. Sim, né, Esther? eu Sempre. estava me dedicando. Eu não estava fazendo de qualquer jeito porque não era o que eu queria. Eu estava fazendo com muito esmero. Porque eu também gosto da área, mas é um hobby. E aí, aquilo foi ficando insustentável. E aí, eu comecei a ser medicada. Começaram a vir as crises do TEA, que a gente não sabia que era do TEA. E cada vez mais forte. Aí começou o EAD. E aí eu não conseguia entregar, não conseguia fazer aquilo que me
que apesar de não ser o que eu queria, me dava um certo estímulo, começou a me trazer muita angústia, muita tristeza. E aí foi quando eu conversei com a minha família, né? E falei, olha, gente, tô pensando em desistir. Eu não tô dando conta mais. Eu sei que falta só um ano, parece pouco, mas quando você não se encontra mais, 1 minuto é muito É tempo. muito tempo. E aí eu só precisava sair dali o mais rápido possível, sabe? E aí foi quando eu voltei à jornada de estudos. Comecei a sair do emprego, eu ia ser promovida. Eu falei, não, muito obrigada, eu não quero. A minha chefe sentiu muito, porque a gente tinha uma parceria muito bacana, que continua, nos tornamos grandes amigas, mas não era mais para mim. Então foi nesse momento que eu entendi que eu tinha que ter força e coragem para voltar a, a persistir pelo meu sonho, pelo meu objetivo, e aí foi o que eu fiz. Como é que foi no começo, assim, sentar numa carteira de cursinho, ver aquele tanto de menino Olha, e voltar a a estudar e palavra é fazer questão de química? desesperador. Desesperador. Porque na faculdade a gente tem uma liberdade de ir e vir, né? E o cursinho você não tem isso. E eu, uma adulta ali, pós uma faculdade, quase graduada, naquele Experiência de ambiente, trabalho, né? Outra... experiência de trabalho, experiência de vida. Eu tinha 2 empregos ao mesmo tempo que eu fazia faculdade. Eu era uma adulta, né? Eu tava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Dá uma coceira, assim, enfim, mas isso foi importante para eu ver aonde que eu tava na jornada. Eu entendi, porque assim, a Esther de 2018, ela tinha algumas lacunas que a Esther de 2000, agora vai me pegar as contas, mas de 3 anos depois, já não tinha mais, porque eu fiz um curso de história com arte. Então, eu comecei a prestar atenção, aquilo foi um experimento para mim. Eu falei, tá, tô aqui, deixa eu ver o que que é que eu preciso para passar. Foi assim que eu comecei a olhar para o cursinho. Uhum. Então, a aula de história eu domino, então, ok. Aula de português eu domino, ok. Aula de geografia, de artes. Então, eu comecei a tentar pensar da forma mais estratégica para eu ter mais tempo para estudar para aquilo que ia me aprovar. Uhum. E esse pensamento estratégico, ele veio de você, né? Não foi, não achem que foi meu. Não achem. Porque eu adoro aula de literatura e tudo que eu queria era ficar debruçada nos livros, mas eu entendi que não era aquilo que ia me fazer passar, apesar de ser gostosinho, Sim, sim. né? Então eu tinha que lidar com aquilo que era desconfortável. E aí foi, assim, eu também tinha mais maturidade para entender as coisas, então foi bom. Foi bom, apesar de sofrido, foi bom ter passado por tudo isso, porque me deu uma visão que as outras pessoas no cursinho claramente não tinham. E não porque eu sou melhor do que eles, mas porque eu tinha mais experiência de vida. Uhum. Total. Nossa, faz todo sentido. Você começou a aplicar o método Leal logo no começo do cursinho. Como é que foi essa jornada? Então, quando eu aprendi o método com você em 2018, eu sempre usei ele para minha vida. Eu comecei a usá-lo. E aí, claro que com o decorrer do tempo eu fui aprimorando. Mas nessa volta, foi do mesmo jeito. Para mim, você era uma santa. Eu tinha um altar lá em casa com a Fernanda. E a Fernanda falou, a água parou. E eu tinha que fazer. E eu fazia. Quase não tem uma rigidez com regra, né? Nessa pessoa, bobagem. Mas olha só, tanto que isso é sério. Eu consegui meditar 40 minutos. Uau! Sim, Uau. porque eu levava as coisas muito a sério. Eu lembro, não tinha nada de técnica ou de ferramenta do método Leal que você não aplicasse. E se você tivesse dúvida na aplicação, a gente ia saber da dúvida, porque você ia perguntar. Eu não dava conta de, assim... E se eu fizesse de qualquer jeito, então poderia ter certeza que alguma coisa estava errada. Porque se eu estivesse bem, eu estaria executando da melhor forma possível, né? Uhum. Então, foi isso. Então, eu acho que o método, ele me ajudou a ter organização, porque são muitas matérias. E quando você volta, né, você sai desse ambiente e você volta, é bem desesperador, porque você pensa, cara, eu vou ter que aprender tudo isso de novo? Nós não temos essa mentalidade que a gente não está começando do zero. Talvez uma falta de confiança, de autoestima, não sei, mas já conversei com outras pessoas na mesma situação que a minha, elas falam, cara, parece que eu tô menos do que o zero. Menos do que o zero, porque quem tá no ritmo, né, a molecada que tá no ritmo parece que tá na frente. Exato. Aí você fala, eu não tenho essa energia, eu não tenho esse ritmo, as coisas não estão mais frescas. Eu formei na escola em 2016.
Então, eu estava, assim, muito com a sensação de estou ficando para trás. Anos sem estudar química, matemática e física. Anos. Que é o calcanhar de Aquiles. Então, nossa, isso pegou demais. Mas, assim, graças a Deus, a Fernanda, deu bastante direcionamento. Eu não conseguiria estar ali no escuro, sem ter percepção. E agora? O que vai ser feito? Como vai ser feito? E dentro das possibilidades da realidade. Porque eu queria a rotina dos sonhos. Só que ela não existe, gente. Ela não existe. É que nem a gente assistir rotina de blogueira e, pô, acordou 5 horas da manhã, tomou um suco verde, comeu uma crepioca e meditou e fez uma saudação ao sol. Mas a pessoa tem a pessoa que bate o suco verde, que lava a vasilha, que faz a crepioca, que, assim, sabe? Que vai no mercado. Que vai no mercado, que paga as contas de água, luz, telefone. É muito complicado comparar, porque a gente sempre tá comparando banana com maçã. A gente não consegue comparar o palco da outra pessoa com o nosso bastidor. Então, se é um recorte, não tem como você comparar um todo com um recorte milimetricamente escolhido. Sim, é só pra o take Thalina. daquele momento. É isso. Você não sabe... Gente, a pessoa nem tá gravando aquele vídeo sozinha. Ela nem tá editando aquele vídeo. Ela não tá postando nem no Instagram. Então, assim, como que você quer ter uma alta performance com uma pessoa que tem uma equipe e você quer você com você mesmo? É isso. Não dá. Não E tem aí, como. e pesa, né? Porque a sensação é de incompetência Sim. completa. Me sentia muito incompetente. Nossa. Bate muito, né? Essa sensação. A gente falando da sua jornada, e você trouxe que descobriu o TDA já no final ali do seu tempo no design de moda, porque você terminou ali no 6º período. A gente recebe muita gente perguntando se no método Léo você tem algo específico para TDA. Aí eu sempre vou dizer, olha, a estrutura do método é sobre transformar você num especialista do seu próprio processo de aprendizado. Então, qualquer neurodivergência, ela vai ser entendida porque o aluno vai se perceber ao longo do processo. Por isso, tanta ferramenta, tanta estratégia. Eu queria que você contasse um pouco dessa relação, assim, como é que você enxerga o método Leal, o seu entendimento do seu TDA ali no finalzinho ali da primeira graduação, e como é que isso tem uma relação com você tá hoje estudante de medicina de federal. Falar várias vezes, porque é aquilo, né? Sim, Maravilhoso. Agora, a minha skin É essa skin, aceita. Então, isso também era uma das minhas dúvidas, né? Até cheguei a te perguntar. E ao longo do processo, quando eu fui entendendo psicologicamente, pedagogicamente, o que é que um aluno como eu precisava, isso tornou muito claro. Porque, na verdade, o método, ele é feito para dar certo. Então, assim, basta você fazer sua parte, e nessa parte da autopercepção, você tem que ter coragem para lidar com as suas sombras. Porque você vai entrar num processo de autoconhecimento. E é por isso que dá certo. Porque o método tem a ferramenta, mas não significa que eu vou fazer igual a fulana faz. É igual mesmo a questão da quantidade de questões. Eu queria fazer 40 questões de cada matéria. Eu dava conta? Não! Até porque quem dá, não é mesmo? Mas ok. Tem alguns especiais por aí, mas... Tem uns escolhidos ali por Deus, ó. Exato, que não era eu. Mas, e aí eu comecei a falar, eu briguei muito, isso foi muito duro pra mim, assim, eu me cobrava demais, eu, tipo assim, não, Fernanda, mas se eu não fizer, eu lembro, assim, muito dessas falas, mas se eu não fizer 15, se eu só ficar fazendo 5, eu não vou passar. E eu tava muito presa à quantidade, e você sempre falando, Esther, tudo bem, foca na qualidade, foca na qualidade. Você conseguiu fazer 3 é menos que 5. Não é bom, mas é o que você consegue fazer agora. Então, eu acho que o método, nessa estrutura, ele nos ensina a uma tarefa muito difícil, principalmente para uma rigidez cognitiva tão grande, que é a gente aprender a ser gentil e amoroso conosco. Porque isso é muito pesado, a gente sempre se cobra muito. Então, assim, o método, ele funciona porque ele não é aquela coisa que vende por aí. O cronograma pronto. O cronograma, ele existe, mas ele é 100% flexível e adaptado dentro da sua realidade. E, olha, gente, eu não fiz 40 questões e eu passei. Então, não é sobre isso. E não é mesmo.
Então, ele me ajudou nisso, sabe? Deu o norte, mas não só o norte, deu o caminho das pedras, e deu a muleta, e deu óculos de sol, e me deu uma água, e me deu um suplemento, e ele me sustentou. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Ele dá um sustento, uma terra firme. E aí você só tem que ter coragem para andar, sabe? Mas eu acho que ele se adapta exatamente por isso. Porque você vai se conhecer, você vai saber até onde você consegue fazer e aprender a ter orgulho do que você consegue fazer. E isso te motiva. E aí você consegue cada vez mais. E é por isso que funciona. Perfeito. Não sei se respondi, mas... Maravilhosa, super respondeu. Imagina, eu tô aqui encantada te ouvindo falar. Você trouxe a questão da rigidez cognitiva, que é mais do TEA, inclusive, da TEA, do Sim. que do TDA. que do TDA. E é um outro lado da moeda, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, no nível raso, tem gente que vai achar, não, mas esse é autista, é gênio. Ah! Né? Olha, eu posso até ser um gênio, mas aí eu não Né? consigo executar, entendeu? Só pensar. Então, assim, ser autista é gênio. E no seu caso, o que foram os sinais, assim, que chegaram nesse diagnóstico do autismo? E a mesma coisa, como é que você enxerga essa jornada do método Leal? Uhum. Porque é um processo muito de se entender e de equacionar, né? Sim. Autismo não é uma condição, não é doença, não tem cura. Então, não é uma perspectiva de tratamento, é uma perspectiva de tem disfunção Adaptações. percebida, a gente trabalha com adaptação. Não tem, é super funcional e tá bem? Ok. E esses momentos mudam, né? Você falou, o cronograma precisa ser flexível porque a vida da pessoa muda. Eu me lembro bem de você em momentos em que você tava super bem, com uma rotina de estudos e a sua rigidez cognitiva e a sua exigência com você mesmo. Então, se você falava que estava bem no estudo, é porque você estava no auge da produtividade. Porque qualquer Sim. coisa um pouquinho abaixo, e eu me lembro muito bem, já era conversar com você e falar assim, Fernanda, não sei. Tá horrível. Eu acho que, olha, acho que não vai dar. Eu falava, gente, mas o que não vai dar? Porque tinha caído isso aqui de rendimento, né, Esther? Sim. Então, isso aqui de rendimento já entrava com cabelo Não fiz rosa. uma redação. Um cabelo rosa. Vou pintar o cabelo. Maravilhoso, um cabelo rosa. E aí você já chegava e falava, ó... Parecia que era um fundo do poço, porque você sentia que tava no fundo do poço ali. Sim, eu sentia. Não E era? é uma coisa... Eu acho que, assim, você falando das sensações, pra ser muito honesta, eu ainda estou descobrindo, sabe? Eu acho que eu ainda vou passar por muito tempo da minha vida descobrindo. Mas uma das coisas que você falou é essa coisa da profundidade, da intensidade, da sensibilidade, que era uma coisa que eu sempre lutei contra. Porque eu sempre achei isso uma fraqueza gigantesca. Eu sempre falei assim, não, ai, pra que chorar? Que coisa, né? Assim, esse sentir demais. Não posso, porque eu sou uma muralha. Como que uma muralha chora? Né? Eu tenho que me manter aqui, eu tenho que me manter dando conta. Então era uma briga interna constante. Sim. E quem tá de fora não vê, né? Não vê. Não tem ideia. E aí, tinham coisas que eu ficava, assim, muito encabulada do tanto que mexiam comigo. E eu pensava assim, gente, será que eu sou imatura? Mas, nossa, eu sou tão responsável. Eu lido com as coisas de uma forma que... Sim, pode ter uma certa imaturidade, mas não desse jeito, né? E aí, aquilo, eu tentava entender, e eu nunca entendi. Então, por exemplo, às vezes, coisas que eu percebia, assim... falando do TEA, às vezes você me falava uma coisa, aquilo não ficava muito claro por conta do entendimento da socialização. Aí eu não conseguia dormir. Eu ficava assim uma semana com ecolalia, repetindo. Assim, a Fernanda me falou isso. Será o que ela quis dizer? Não, Fernanda não gosta de mim. Fernanda tá brava comigo. Caramba. Fernanda isso, Fernanda aquilo. E assim, é uma dor que a gente sente assim, e aí ela vira física. É física e ela domina, não sobra espaço pra mais nada, né? Não sobra. E aí eu não conseguia sair do lugar. E você falava assim, Esther, tenta pôr os problemas de lado e foca nisso. Eu não dava conta. Era aquela cena de chorar no banheiro escorregando. Era o clássico. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter que aceitar que eu sou essa pessoa. E aí, quando eu me permiti pegar e falar assim, eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa intensa, eu sinto tudo demais, pode ser uma picadinha de agulha que eu vou chorar e vou abrir a boca desse tamanho. Aí eu fiquei livre. Eu acho que o diagnóstico, ele me libertou. Porque aí, pela primeira vez, eu pude ser eu. Sabe? Então, eu ainda tô entendendo, mas a questão da sensibilidade, das emoções, do sentir, eu acho que é o mais forte. Eu imagino. Achei tão bonito isso de você falar de que é ser eu. É claro que qualquer tipo de prejuízo de uma neurodivergência é extremamente desafiador, porque a gente vive entre estruturas que são
pensadas para o que é padrão, embora ninguém é padrão de fato. Então, É incoerente. né? Então, se a gente parar pra pensar, não faz muito sentido. Então, os prejuízos, eles são doídos. Mas a gente precisa de pessoas que sentem mais. De pessoas que são mais intensas. E você se permitir ser a pessoa que você é lindo, porque vai dar permissão para outras pessoas que convivem com você ser quem elas são também. Sim. E no lugar de alguém que sonhou tanto e que desejou tanto ser médica, eu fico pensando que privilégio a gente tem, ainda mais eu que moro em Goiânia, não sei se você vai ficar por aqui, de saber que a gente vai ter médicos que sentem, sabe? Nossa, eu fiquei arrepiada agora. De que um dos maiores diferenciais da Esther, que não foi médica, né? Não se tornou médica por qualquer motivo, se tornou médica por um propósito muito bonito e que lutou tanto. 10 anos, Tanto! gente. 10 anos. Que lutou tanto pra 11 chegar. 11, pensa! Que lutou tanto pra chegar e que vai ser uma profissional que vai unir essas características suas, que são tão suas, que são essas características do sentir, do se importar. E ao longo do processo, desse entendimento, eu não vou dizer que vai doer menos, até falando de alguém que também é neurodivergente. Mas a gente amadurece e a gente passa a enxergar como força. Sim. Sabe? Acho que, para mim, o processo de diagnóstico veio muito desse lugar. No começo foi um susto e depois começa a ir para um lugar, pera. Então, se eu sou diferente, esse é o meu diferencial no mundo. E é com esse diferencial que eu vou contribuir com o mundo, que é uma vontade que eu sempre tive. Então, você, como uma pessoa que é sensível e que sente muito, você vai continuar sentindo muito. Só que o sentir começa a doer menos, por quê? Porque ele é parte de você, sabe? E aí é como se você passasse a usar o sentir a favor de algo. E aí vira meio, sabe assim? Sim. O sentir vira meio pra ajudar outras pessoas, pra se ajudar, pra construir algo. Função tão bonita que é isso. Que aquilo simplesmente é. Pronto, e aí flui, porque a perspectiva de lutar contra, ela deixa de Nossa, ela deixa de existir. É muito difícil lutar contra pra mim, eu acho que é o pior. E eu acho que assim, o método do que você falou em relação à Alteia, que eu não expliquei, é trazer esse acolhimento. Quando eu recebi meu diagnóstico, a minha psicóloga falou assim: Esther, eu nunca atendi um paciente que aceitou tão bem. E aí eu olhei assim, eu falei assim, sabe? É porque a gente sempre tem duas escolhas na vida. Ou a gente olha e fala, o que eu posso fazer com isso? E seguir em frente. Ou eu vou me prender a isso e eu não vou mais progredir. E eu me esforço bastante para escolher a primeira opção. E vocês foram fundamentais para que eu escolhesse essa primeira opção. Porque, assim, para a minha vida, conviver com TEA foi libertador. Mas aí, quando eu olhava para os estudos, eu falava, e agora? Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? E foi aí que vocês entraram. Você, a Bia, o Alcir, pegaram na minha mão quando eu estava lá no chão e falaram, não, a gente vai junto, você não está dando conta, a gente te carrega. E isso foi fundamental para mim. Foi um momento que eu não tinha força, mas vocês me deram a força de vocês. E, nossa, eu sou muito grata, porque realmente, se não fosse ali aquela pegada no colo, eu teria ficado lá no chão, sabe? Talvez bem desacreditando que eu poderia. E olha onde eu cheguei, né? Então, foi muito sobre dar muito mais do que um método, acolhimento humano. E é sobre isso que você estava falando do sentir, né? Que as pessoas hoje não estão mais assim. Elas não se importam mais com isso. Mas esse é o seu diferencial, é o diferencial da sua equipe e é o meu. É isso. E que bom, por isso que eu disse, que bom que a gente tem gente que sente no meio do processo. Eu não saberia fazer diferente. Escutei por muito tempo que isso não era possível no meio de um lugar de negócios que não é escalável, porque é a palavra de quem trabalha com a internet. A premissa da internet é ser escalável, e eu disse, mas não é, nunca foi essa a proposta. Eu vou encontrar uma forma de não tirar o sentir do processo, e aí entra a Bia, e aí entra o Alcir, e aí entra tutores muito capacitados para estar ali acompanhando a jornada passo por passo. A gente precisa saber, eu preciso saber, enquanto mentora, que a Esther se viu, de repente, com um diagnóstico de transtorno do espectro autista enquanto estava estudando para medicina e que, de repente, vem um baque de
é pra mim? É. Não é pra mim esse sonho? Será que eu tô sonhando alto demais? Se eu não sei isso e minha equipe não sabe lidar com essa informação, como que a gente vai dizer que a gente tem uma mentoria de acompanhamento de vestibulandos? Então, a gente não Sim. tem. Então, não é que a gente tem um foco pra neurodivergência, mas é que na minha cabeça, a neurodivergência é parte da humanidade, sabe? É parte da Fernanda, inclusive, é parte da humanidade. Então, entender as especificidades de cada um, seja a pessoa neurotípica ou não, Uhum. ela é fundamental para a gente poder bater no peito e dizer que a gente tem um método para vestibulandos, para aprendizagem que é cientificamente validado. Com certeza. E eu acho que mais do que ser ou não ser, tudo tá do quanto você se dedica para fazer acontecer, independente do que, né? Nesse momento que foi muito desafiador para mim, eu paralisei meus estudos, não foi um dia, não foi 2 dias, foram, se eu não me engano, uns 3 meses. Então, assim, você poderia ter falado assim, não, essa menina aí, a gente perdeu ela, Bia. Ó, acabou, caixa preta. Só que não foi assim, né? Continuou persistente, vive seu momento, faz o seu processo, vive essa catarse aí, esse momento, e volta mais forte. E foi o que eu fiz, né? Então, assim, é muito sobre não olhar quantos alunos, quantas aprovações, mas quem é aquele aluno. Eu acho que é muito sobre isso. E a gente faz isso com muito carinho, viu? E a gente faz isso com muito carinho. Eu sei, E a eu gente sinto. gosta muito disso. Eu brinco que se eu entrar aqui no meu sistema interno que a gente tem da MLA, eu sei falar quem terminou com o namorado semana passada, quem perdeu a avó, quem descobriu um diagnóstico recente de toque. Por quê? Porque cada aluno conta, cada história conta. E eu não faria um método leal para qualquer coisa que fosse diferente disso, Sim. sabe? E é por isso que o método transforma vidas e não gera aprovações. É por causa disso. É bonito, né? É Ai, que lindo. lindo te ouvir falar. É isso. Lindo. Eu brinco que eu falo hoje menos na internet sobre o quanto transforma vidas, porque eu acho que tá tão distante do que o vestibulando consegue enxergar, que eu aceitei, sabe? Uhum. Então, sim, a gente aprova pra caralho, sabe? Virou uma coisa assim. Sim, 25 mil alunos aprovados. Porque E é o aí que a eles cada. querem. É isso. E também porque é o que chega, né? É o que chega na Sim. escola. Então. Para os pais, para os próprios pais que não entendem que o processo ele é de transformação não só para o aluno, mas para casa. Pra casa, é da família, né? Sim. Então a gente acaba falando menos, mas na verdade é isso. Quando eu olho, quando a gente recebe aqui, por exemplo, ex-alunos que já estão na metade da graduação. E aí eles vêm contar que são presidentes de liga acadêmica e que eles fundaram uma liga e que desenvolve pesquisa e que organizou um congresso. E, cara, não é por acaso. Quando você se apropria da sua rotina, dos seus conhecimentos, das suas sombras, e você abraça as sombras, como você muito bem falou aqui, a potência dessa pessoa que tem essa consciência, ela é muito maior. Sim. Muito maior. Então, é pra vida. Embora a gente fale muito de aprovação, porque é o que eu entendo que todo mundo vai conseguir enxergar, mas como a gente tá aqui mergulhando em águas profundas nessa conversa hoje, é legal trazer isso, né? É pra vida e é uma transformação que não tem como voltar. É muito bonito isso, né? Porque não tem como desver. É bem isso, assim, depois que você adquire, não tem mais como você deixar aquilo para trás. Aquilo faz parte de você. E que bom. E que bom, porque é isso. Eu sinto que tem um pedacinho de método leal em todos esses 25 mil alunos aprovados. Eu tenho muito orgulho. Eu brinco que é o maior legado da minha vida. E eu tenho muito orgulho de enxergar esses legados, tá vendo? Eu, aos 17, fiz história pra mudar o mundo. E olha aqui o mundo sendo mudado na minha cara. Você então, eu tenho mudou. Muito orgulho. Pode até não ser da forma que você achou que seria, mas transformou talvez ainda muito mais do que da outra forma, né? Não é? Muito lindo. Agora, eu queria muito que você deixasse um conselho, uma fala para um estudante que já se entende neurodivergente. Uhum. E aí eu entendo que qualquer neurodivergência que seja, a primeira questão é: será que eu vou dar conta, né? Então, que conselho você daria para essa pessoa? Olha, primeira coisa tenha uma equipe profissional, multidisciplinar para te ajudar. Isso é fundamental. O medicamento certo conta, a psicóloga certa conta, fazer a aba conta. Se você tem outros problemas, conta. Assim, não fica com medo de pedir ajuda. Porque às vezes a gente fica com medo, pensando, ai, tá difícil, ai, isso é um peso.
Mas tudo isso vai fazer você dar conta do recado. Então, eu acho que ter uma equipe legal, que faz funcionar, é o primordial. E a segunda coisa é ter coragem, sabe? Ter coragem de bater no peito e falar, tudo bem, eu sou diferente. Isso é lindo, sabe? É aprender a gostar de si, da forma que é, porque isso dá força para você continuar. Então, não importa se estão falando se você vai dar conta, se você não vai, se as pessoas querem fazer trabalho com você, se não querem, faz a sua parte bem feita, focada em você, que você vai chegar longe. Eu acho que é muito sobre isso. E nunca pare de buscar autoconhecimento. Porque ele realmente é muito libertador e ele empodera. E para nós, neurodivergentes, o empoderamento, assim, acho que para todo mundo, mas para nós, fundamentalmente, ele é muito importante. Porque senão a gente não consegue caminhar. Eu acho que é isso. Que linda. Ai, eu tô tão feliz. Tô tão feliz de ter aqui. De Eu ter também essa estou. conversa de tantas camadas. E uma conversa que a gente ainda não tinha tido, né? Eu falei pra Bia, eu falei, não vou conversar com a Esther agora. Ela, por quê? Eu falei, porque ela vai pro podcast. Se a gente conversar, a gente vai matar a nossa conversa que a gente vai ter ali. Sim. Então, eu tô muito, muito feliz. Mais uma vez, eu falei no começo desse episódio, parabéns. Muito obrigada. Parabéns por você Eu ter segurei as lágrimas, tá, abraçado gente? você. A bicha é bruta. Ela só chorou na matrícula, caminho. Mas parabéns por ter abraçado de uma maneira tão bonita quem você é. Eu tenho certeza que esse seu sentir ainda vai encostar em vidas, em muitas vidas e muitas almas. Vai ser um processo lindo. Vem aí a Esther com a skin universitária. Sim. E logo, logo, a Esther, a doutora Esther. Olha, gente. A doutora, pensa. Olha que peso. Pensa, a doutora Esther, pronta para mudar outros mundos. Então, sim. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, pelas palavras lindas. E que bom que tá gravado, porque aí eu vou ter, assim, pela eternidade pra ficar revendo. De novo, adoro. Maravilhosa. Obrigada, viu? Eu que por ter agradeço. vindo. Ai, vou terminar esse episódio assim, ó. Um coração quentinho, sabe? Um coração quentinho. E vou deixar um recado pra quem tá assistindo e é neurodivergente de... Vem conversar com a gente. Vem descobrir como é que você funciona. Vem descobrir o que você precisa fazer diferente do mundo para funcionar. O nosso maior poder é descobrir como é que a gente funciona. E quando a gente é neurodivergente, eu vou dizer que isso não é uma vantagem estratégica. Isso é condição de sobrevivência. A vantagem estratégica é entender qual que é a estratégia para nós. É isso. Com certeza. E você faz isso, então... É isso. E esse é o rolê do Método Leal. Olha, vou me despedir aqui, que se deixar a gente vai passar o dia conversando, tá? Que é bom demais. E no próximo episódio a gente vai receber Gabi. E vamos falar de um curso diferente dos últimos que a gente já conversou aqui. Eu acho que é a primeira que a gente vai entrevistar aqui nos episódios, que foi aprovada em Relações Internacionais. Então, no próximo episódio, Gabi, e a gente se vê. Um beijo! Beijo!